Hello people! Tudo bem, pessoal? Mais uma aula hoje e hoje nós vamos falar sobre plurais, né? Aquele mistério na língua inglesa. Por que algumas palavras são de um jeito, por que outras são de outro. E é a mesma coisa aqui no português, né? No português a gente tem um monte de plurais que até hoje eu não entendi a lógica, né? Pão é pães, mas mão é mãos e tantos outros. Final é finais, degrau é degraus, né? Vocês têm várias regras, principalmente as com A ou tio, que não consigo entrar na minha cabeça, né? Limão, limões, irmão não é irmãos, é irmãos, né? E assim vai. Então, no inglês a gente tem umas regrinhas também, mas bem mais simples, tá? Vocês vão verificar hoje, tirando aqueles plurais irregulares que a gente vai falar já já. E também queria dar uma novidade para vocês, um pedido de vocês. Muita gente pediu isso. Professor, acabou a bateria do meu celular, eu não quero parar a aula, meu celular está carregando, eu quero fazer aula. Agora nós também temos as aulas no desktop, tá? Você pode usar no seu computador, indo lá no endereço app.profkenny.com.br. E tinha gente que também não gosta, né, de trabalhar no celular, porque o vídeo fica pequenininho, né, as letras ficam pequenas, de repente a resolução do seu celular não é tão boa. Você tem essa disponibilidade, a gente sempre está dando novidades aí para vocês. Mas vamos lá, falar sobre os plurais. Primeiramente, a regra geral é igual ao português, acrescenta-se um S no final, independente da palavra acabar com consoante ou independente da palavra acabar com vogal. Então, por exemplo, carro, car, se eu quiser colocar a palavra carro no plural, tudo que eu tenho a fazer é colocar um S, cars. House, casa, se eu quiser colocar a palavra casa no plural, casas, eu vou apenas acrescentar um S. Então, olha lá, car, cars, house, houses. Agora que a gente vai ver as exceções. Tudo que a gente verá agora, daqui por diante, são as exceções na língua inglesa. Essas é que confundem muito. Então eu separei todos os tipos de exceções que você pode ver na língua inglesa. Então olhem só. Nós temos aqui a palavra bus, ônibus, tax, taxa ou imposto, blitz, que é blitz mesmo no português, se não me engano no português escreve com S no final, né, blitz, blitz, né, tem uma blitz na esquina, se eu não me engano, mas em inglês é com Z. Temos a palavra marsh, tá, que é brejo, né, sinônimo de swamp, né, que é pântano, pantanal, e temos a palavra beach, que é praia. Em inglês, se uma palavra acabar com S, se uma palavra acabar com X, se uma palavra acabar com Z, se uma palavra acabar com SH ou se acabar com CH, igual a mais ES. Parece a regra de verbos, né? Sim, semelhante, de conjugação na terceira pessoa do singular. Mas não. Se acabar com S, X, Z, SH ou CH, você acrescenta ES no final. Como assim? Por exemplo, ônibus, bus. Em português não tem plural, né? Você não fala ônibuses, mas em inglês sim. Buses, ES no final. A palavra tax, taxa ou imposto. Na hora de falar taxas ou impostos, né, vocês ainda tem aquele plural de mudança de fonética, né? Fogo, fogos, imposto, impostos, né? Então em inglês não. Olha lá, tax acaba com X, acrescenta o ES no final. Taxes. Blitz, tá? Acaba com Z, acrescenta o ES também. Blitzes. Marsh, brejo, pantanal. Marshes, acrescento o ES no final. Beach, praia. Beaches, ES no final. Então, olha lá. Acabou com S, com X, com Z, com SH ou com CH, igual a mais ES. Acrescento ES no final. Então, repitam comigo. Vamos lá. Bus, buses. Tax, taxes. Blitz, blitzes. Marsh, marshes. Beach, beaches. Perceberam que tem uma diferença fonética? Aquele som de is. Não é is aberto, tá? E nem is, tá? Bus, buses, is. É esse som que tem quando você acrescenta o ES, pois essas letras. Alright? Vamos para a próxima regra.
Palavra day, dia, toy, brinquedo, baby, bebê, city, cidade. Todas elas acabam com Y, mas são regras diferentes. Essas duas de cima, vogal mais Y. Como assim? Se uma palavra acabar com Y, como o caso de day e toy, antes do Y tiver uma vogal, A, E, I, O, U, tá? Então, nesse caso, day tem a letra A antes do Y, toy tem a letra O antes do Y, vogal mais Y. Neste caso, normal, você só acrescenta S no final. Aí alguém pode perguntar, mas por que então o Y não está lá naquela regra de só acrescentar S? Porque tem outra regra para Y, então ele está separado. Então vamos lá. Day, dia. Se eu quiser falar dias, days, só acrescento o S no final. Toy, brinquedo. Se eu quiser falar brinquedos, toys, acrescento o S no final. Agora, baby e city. Bebê, cidade. Consoante mais Y. Como assim? A palavra acaba com Y, só que antes da letra Y eu não tenho uma vogal. Agora eu tenho uma consoante. Letra B aqui, consoante. Letra T aqui, consoante. Então, nestes casos, igual a menos Y. Como assim menos Y? Eu vou tirar o Y de baby. Vou tirar o Y de city. Mais IES. Então eu tiro o Y e acrescento o I no lugar do Y e depois o ES. Então babies, cities. Olha lá, é assim que se faz um plural com Y. Então repitam comigo. Day, days. Toy, toys. Baby, babies. City, cities. Alright? Agora essa regrinha também confunde, que ela tem algumas exceções. Mas na grande maioria, se uma palavra acabar com F ou FE, tá? A sílaba FE, por exemplo, a palavra wolf, que quer dizer lobo, e a palavra life, que quer dizer vida. Então se eu quiser falar lobos, que aliás eu não entendo, não deveria ser lobos, já que fogo é fogos, lobo tinha que ser lobos, né, teoricamente, né? I don't know. Acaba com F ou acaba com FE igual a menos FE, quer dizer, eu vou tirar o F de lobo, vou tirar o FE de life, de vida, mais VES, troco o F e o FE pela letra V mais ES. Olha só o que acontece. Wolf, lobo. Lobos, wolves, wolves, lobos. Life, vida. Lives, vidas. Não confundam lives, essa fonética, com a terceira conjugação do verbo to live, que nós já aprendemos naquela aula de preposições. Ali é o verbo viver, morar, né? I live, you live, he lives. Se escreve igual. Mas aqui não, olha lá. Life é vida. Então o plural de vida, como eu transformei num plural irregular, ele mantém a mesma fonética. Lives, lives, tá? Alright? Agora repitam comigo. Wolf, wolves. Life, lives. Agora a regra da letra O. Mas espera aí, professor, olhando assim é igual a do Y. Vogal mais O igual a mais S, consoante mais O. Não, não é igual. Porque em ambas as regras eu mantenho a letra O. Não é igual o Y, que é igual a menos Y mais IS. Agora não, eu mantenho a letra O. Vamos ver a diferença, porque aqui tem 3 regras para a letra O. Isso você tem que tomar cuidado. Toda vez que você for colocar uma palavra que, no plural que termine com a letra O, você tem que tomar este cuidado. Prestem atenção. Primeiramente, a regra mais simples. Se a palavra acabar com O e antes da letra O tiver uma vogal, como é o caso de radio, rádio, como é o caso de studio, estúdio, normal, você só acrescenta S no final. Então acabou com O. Tem uma vogal antes? Tranquilo. Basta acrescentar S no final para colocar essas palavras no plural. Então, olha lá. Radio, radios. Studio, studios. Repitam comigo agora. Radio,
radios. Studio, studios. Eu acrescento S no final apenas porque eu tenho uma vogal antes da letra O. Agora aqui que, como se fala no português, o bicho pega, né? Consoante mais O igual a mais ES. Então, se a palavra acabar com O, como é o caso de hero, como é o caso de potato, né? Os britânicos, se não me engano, falam potato, né? Então, olha lá. Hero, herói. Potato, batata. Antes da letra O tem a letra R, antes da letra O tem a letra T. Consoante mais O. Então, acabou com a letra O e antes da letra O tem uma consoante. Neste caso, você acrescenta ES. Você nunca vai tirar o O. Lembre-se disso. O O sempre vai ficar, diferente do Y, que de vez em quando você troca ele pelo I. Então, hero, herói, potato, batata, plural, acrescenta ES. Heroes, heróis, potatoes, batatas. Então, repitam comigo. Hero, heroes, potato, potatoes. Agora tem uma exceção, que muita gente não sabe. Na letra O, nessa regrinha de consoante mais O que você coloca ES. Eu tentei fazer o desenho aqui, não é meu forte, tá? Eu quis dizer música e arte aqui, uma película de filme. Tudo que é relacionado à arte, música, arte. Por exemplo, aqui eu dei 3 exemplos. Banjo, né, que vocês falam em português, que é aquele tipo de cavaquinho. Piano, piano. E photo, foto. Teoricamente, eu deveria colocar ES em todas, porque antes do O eu tenho J, consoante. Antes do O eu tenho N, consoante. Antes do O eu tenho T, consoante. Inclusive parecido com a palavra batata, né? TO no final. Mas não. As exceções, palavras derivadas de música e arte, instrumentos musicais ou relacionados à arte, são pouquíssimas. Mas se acabar com a letra O, você não vai seguir a regra do ES. Tudo que você vai acrescentar é o S normalmente. Então, banjos, S no final. Pianos, S no final. Photos, S no final. Então, repitam comigo. Banjo, banjos. Piano, pianos. Photo, photos. Alright? Agora, pessoal, os plurais totalmente irregulares. Temos aqui algumas palavras. Child, que quer dizer criança. Person, pessoa. Man, homem. Woman, mulher. Foot, pé. Tooth, dente. Goose, ganso. Mouse. O que é mouse? Todo mundo acha que é rato, mas não é. Rato em inglês é rat. Ah, mas e o Mickey Mouse? O Mickey não é um rato, apesar de traduzirem assim no português. Mickey Mouse, ele é um camundongo, tá? É um tipo de rato. Então, mouse, camundongo. Todas essas palavras são irregulares. E por incrível que pareça, nenhuma delas acabará com S no plural. Por exemplo, plural de child, criança. Children, crianças. Plural de pessoa, person. People, pessoas. E curiosamente, a palavra person tem uma tradução, pessoa. A palavra people tem 3. Porque a partir do momento que você coloca ela no plural, além de significar pessoas, também significa povo, coletivo de pessoas, e pessoal. Quando eu falo hello people, eu não estou falando olá pessoas, né? Obviamente eu estou falando olá pessoal, hello people, é isso que eu estou dizendo. Então a palavra people é o plural de person. E um erro muito feio, as pessoas têm mania de colocar peoples com S, né? Two peoples. Não, tá errado, two people. Tá? One person, uma pessoa, two people, 2 pessoas. Ah, mas e aquela revista People's? Acho que ela nem existe mais, né? A People's Magazine, se eu não me engano, ela encerrou as suas atividades. Mas era apóstrofe S. People's era o pronome possessivo oculto que vocês vão aprender mais pra frente, já, em breve. Aquele falso pronome possessivo, que era a revista do povo, People's Magazine. Esse era o verdadeiro significado. Então não tem S. Man, homem. Agora, se for com E, man,
Homens. A pronúncia é quase que a mesma, né? Man, é mais nasal. Man, tá? Já é mais criança mimada, né? Reclamando. Agora a mulher não. Como tem duas sílabas, dá para fazer uma mudança fonética bem significativa. Então, olha lá. Woman, mulher. Mulheres. Women. Woman, women. Woman, women. Bastante diferença de uma para outra. Foot quer dizer pé. Pés. Feet. Feet, foot, feet, foot, feet. Dente, tooth, teeth, teeth. Olha lá, tooth, dente, dentes, teeth. Goose, ganso. Geese, gansos, plural. E mouse, camundongo. Mais, camundongos, é camundongos, né? A pronúncia no português, se eu não me engano, não deve ser camundongos, né? Então, lá, mouse, camundongo, mais camundongos, não é rato, hein? Já disse, rato em inglês é rat, alright? Então, vejam só, repitam comigo. Child, children, person, people, man, man, woman, women, foot, feet, tooth, teeth, goose, geese, mouse, mice. Agora, o que eu quero de vocês? Eu quero que vocês pratiquem e bastante. Nós vamos fazer agora 50 exercícios de gramática e fonética para que vocês possam praticar os seus plurais. Principalmente que eu sei que muita gente está acessando lá a aula de treinamento de vocabulário. Você tem lá centenas de palavras em inglês que agora você vai poder colocá-las no plural. Alright, people? Thank you. Bye bye. Hello, people! Tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai falar sobre como dizer as horas em inglês. Né? Todo mundo tem o seu jeito favorito de falar. Vocês vão ver que em inglês tem várias maneiras de falar o mesmo horário, mas você precisa saber todos eles, até porque você não sabe qual resposta a pessoa vai te dar quando você perguntar o horário, né? Isso é uma coisa que passa despercebido e a gente usa isso no dia a dia, né? Quando você quer perguntar que horas é o seu voo, que horas é a chegada, que horas você vai dar entrada no hotel, que horas o restaurante abre, o comércio. Então é importante as pessoas terem uma real noção de como falar as horas em inglês, como dizer as horas em inglês. E uma grande diferença que a gente já vê logo de início é que no português você segue as regras gramaticais, né? Porque você fala é 1 hora, são 2 horas, é meio-dia, são 12 horas, né? E você pergunta que horas são. Em inglês não. Primeiramente a pergunta já é diferente, né? A pergunta para se perguntar as horas é what time is it, né? What time is it? Que ao pé da letra seria que qual é o tempo, né? Qual o tempo é no relógio, né? Essa seria mais ou menos o que a pergunta realmente representa. A pergunta é uma só, what time is it, né? Os britânicos ainda usam what's the time, né? Em algumas regiões, mas what time is it é a forma mundial de se perguntar as horas. Mas o que é diferente é a resposta. Enquanto no português você fala é 1 hora, são 2 horas, em inglês é sempre it's. Você sempre começa falando it's. Então não importa que seja 1 hora, it's 1 o'clock, 2 horas, it's 2 o'clock, 3 horas, it's 3 o'clock, sempre vai ser it's. Não vai ter forma diferente, é ou são, para falar horário diferente. No relógio, sempre uma coisa só. Uma outra observação, de 1 a 12 apenas. Não existe 13 horas, você nunca vai falar 13 o'clock, tá? Não existe 14 horas, 20 horas em inglês. Isso não existe, tá? Vamos lembrar sempre disso. Então como é que eu vou diferenciar 2 da tarde e 2 da manhã? AM, PM. A gente vai ver tudo isso agora, tá? De vez em quando nos filmes você ainda vê uma maneira, por exemplo, 5 horas da tarde, você vai ver de vez em quando em alguns filmes de ação, principalmente, eles falarem 1700 hours, né, que seria algo como 1700. Essa é apenas uma forma militar
de se comunicar, tá? Então os órgãos de segurança, policiais, soldados, bombeiros, pilotos de avião usam essa forma, somente eles, tá? É uma forma militar, isso não é usado no dia a dia entre pessoas. Então de vez em quando nos filmes você ouve alguém falar dessa forma, mas não existe. Em inglês é de 1 a 12 AM, 1 a 12 PM, tá? AM, PM, que nem em inglês né? Muita gente não sabe, o AM e o PM vem do latim, né? Ante-meridian, post-meridian, né? Na frente da linha meridional do tempo e após a linha meridional do tempo. Então olhem aqui, por exemplo, 1 hora, 3 maneiras de falar, porque eu posso falar it's 1 o'clock. Outra coisa, outra observação muito importante, você no português fala 1 hora, 2 horas, 3 horas, tá? Em inglês a gente não fala 1 hour, 2 hours, 3 hours, tá? A gente só usa a palavra hora em inglês para falar a duração. Então assistir um filme que durou 2 horas, the movie lasted 2 hours, tá? 2 horas, duração. Agora o filme começou às 2 horas, the movie started at 2 o'clock. Então a gente usa a palavra o'clock para dizer os horários. Apesar de traduzir no português como é 1 hora, né, em inglês a palavra o'clock ela é usada apenas para horários exatos. Você só vai usar o'clock 12 vezes. 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock e 12 o'clock. Já para meia-noite e meio-dia você não usa a palavra o'clock. Somente em horas exatas. 1 e 1 já não é mais o'clock, tá? Que é uma expressão antiga, tá? A palavra o'clock, na realidade, vem da expressão on the clock, que quer dizer no relógio. Lembrando que até o século 17, comecinho de 18, se não me falha a memória, né? O pessoal usava apenas ampulhetas, né? O relógio, aqueles relógios de areia, ou relógios solares, né? Vamos dizer assim. E aí inventaram o relógio. Quando eles inventaram o relógio, era uma novidade. Então as pessoas falaram que é 1 hora no relógio. It's 1 on the clock. Claro que com o passar do tempo, a palavra on the clock foi encurtada e acabou virando o'clock, tá? Mas lembre-se desse detalhe, você só usa o'clock em hora cheia, hora exata. E aí para falar 1 hora, eu posso falar it's 1 o'clock, it's 1 a.m., né, 1 da manhã, it's 1 p.m., 1 da tarde, tá? O AM e PM vocês lembram, né? Igual no mundo inteiro, tá? É um horário global, né? O AM vai da meia-noite, né? 0 horas para vocês, até 11h59 antes do meio-dia. E o PM, post-meridian, do latim, né? Vai do meio-dia até as 23h59 no horário que vocês comunicam em português, tá? AM, PM. It's 1 a.m., 1 da manhã, it's 1 p.m., 1 da tarde. Agora aqui uma observação que as pessoas confundem muito. A gente não fala 1h10, 1h05. A gente literalmente lê os números. Tanto é que na hora de escrever as horas em inglês, a gente só tem os pontos, não tem aquele Hzinho, né? No português, quando você vai escrever a hora, você coloca 1H05. Né, para falar 1h05, por exemplo. Em inglês não tem esse H. A gente só usa o H quando você quer falar a duração, como eu estava dizendo, 1 hora, 1 hour. Aí nesse caso, para duração, você vai usar o H. Mas para falar as horas, para escrever as horas, não. Só os 2 pontos. Então o que acontece em inglês? A gente só lê os números. Né? Qualquer número que eu olhar, qualquer horário, eu vou aqui 1h25, eu vou falar 1h25. Não vou falar 1h25. A gente já vai chegar ali. Por causa disso, de 1 minuto a 9, tá? Como assim de 1 minuto a 9? Quando você for ver um horário, você for falar um horário, e for 1h01, 2h02, 3h04, 5h06, 8h09, de 1 a 9, a gente substitui o 0 pela letra O. Então, por exemplo, 1h05, a gente fala 1:05. Por que a gente faz isso? Porque vamos supor que seja 1h01. 1h01. E você quer falar 1h01.
Se você não ler o zero, você falar one, vai dar uma confusão para a pessoa, para quem está ouvindo. Será que ele quis dizer 11, 1? Então, para evitar esta confusão, de 1 minuto a 9 minutos, a gente usa o O. Então, por exemplo, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109. Tá? Para falar os minutos de 1 a 9, tá? Oh, e lembrando que a gente só usa isso para os minutos, de 1 a 9. Não vai falar 10 horas, falar 1, vai parecer uma foca, né? Então, obviamente que não. Então, olha só, para falar 1 e 5, a gente tem duas maneiras. 105, essa que eu acabei de dizer, it's 105. Ou a forma que muita gente não gosta, que acaba confundindo, né? Mas é muito comum. It's 5 past 1. O que quer dizer it's 5 past 1? 5 passado 1. Quer dizer, 5 minutos depois da 1 e 5. It's 5 past 1. Tá? Ah, mas professor, nossa, que forma confusa. Você começar o horário falando it's 5, não pode confundir com 5. Você sempre tem que prestar atenção se a pessoa está falando past. Ah, mas se eu falar 105, vão me entender? Vão. Ah, então eu prefiro usar só essa forma? Sem problema. Mas isso não significa que você não tem que aprender a outra. Porque imagina você chega no avião, que horas sai o meu voo? Aí a pessoa fala, 5 past 1. Pronto, já era, perdeu o voo, né? Então você tem que saber as duas formas. It's 5 past 1, 5 passado 1. 1 e 10, aquilo que eu disse para vocês, que a gente só lê os números, olha lá. It's 110, 110. It's 110, 1:10. Tá vendo? Não é 1:10, 1:10, 1:10. Ou a outra forma, inversa. It's 10 past 1. 10 passado 1. 10 past 1. 1:10 ou 10 past 1. It's 1:15. 1:15. Olha só as outras duas maneiras de falar agora. Tem a invertida. It's 15 past 1. 15 passado 1. Ou, tá em vermelho, são os apelidos, né? O O pro 0. O AM, o PM, as coisas que você acrescenta, o o'clock. Ou então, it's a quarter past 1. A quarter past 1. Como assim a quarter past 1? 1/4 passado 1. 1/4 de horas, quanto é? 15. Então, 1/4 passado 1 quer dizer 15 minutos depois da 1. Mesma coisa que 15 past 1, mesma coisa que 1:15. Então, 3 maneiras de falar 15 minutos dentro de um horário, tá? 1:15, it's 1:15, 1:15. It's 15 past 1, 15 passado 1. It's a quarter past 1, 1/4 passado 1. Alright? Agora aqui, seguindo esse mesmo raciocínio. 1:20, it's 1:20, 1:20, né? 1:20. 1:20. A forma inversa, it's 20 past 1, 20 passado 1. It's 20 past 1. 20 passado 1. 1:25. It's 1:25. 1:25. 1:25. Ou it's 25 past 1. 25 passado 1. It's 25 past 1. 1:30. Olha só, 3 maneiras de falar. It's 1:30. 1:30, a forma literal. It's 30 past 1, não é muito usual esta daqui. 30 passado 1. It's 30 past 1. Por quê? Porque eles preferem usar o apelido. It's half past 1. Half. Os britânicos falam half, fechado, né? Half. Norte-americanos falam aberto. Half. It's half past 1. Meia passado 1. Né? No português a gente fala 1:30. Né? No inglês, meia passado 1. Ah, outra coisa, um outro detalhe importante. Ah, a gente pode substituir o 30 por meia? Pode, mas só passado. Como assim? Se eu quiser falar 1:30, eu não posso falar 1/2. Como eu disse, a gente só lê os números. Então, neste caso, eu não posso colocar o half como uma sequência de um número, tá? 1 e half. Então, neste caso, a gente só pode usar o half antes do past. Então, it's half past 1, meia passado 1. Agora aqui, gente, 1:35, vocês vão notar uma diferença agora.
It's 1:35, 1:35, né? 1:35. Vocês já tiveram as aulas de números, então vocês sabem que as dezenas em inglês de 21 a 99 não existe o E, apenas o hífen. Então a gente fala 31, 32, 33, 34, 35, né? Não é 35. Então, it's 1:35, 1:35, ou, olhem só, agora vai começar a ficar igual ao português. 25 to 2, 25 to 2. O que quer dizer isso? 25 para as 2. Agora você para de usar o past depois de 30, né? Senão ia ficar meio ridículo, né? Falar 59 passado 1. Não, é mais fácil falar que falta 1 minuto para as 2, né? Obviamente. Então a gente só usa o past até 30 e depois, após o 30, né, após a metade da hora, a gente começa a usar o para, igualzinho ao português, né? No português a gente também fala 20, 25 para as 2, 15 para as 2, mesmo caso. Então olha só, 1:35, it's 25 to 2, 25 para as 2. 1:40, duas formas de falar, igual ao português. It's 1:40, 1:40, ou 20 to 2, 20 to 2, tá? Não confundam to, preposição, com to, número 2, tá? It's 20 to 2, 20 para as 2. Agora, esse exemplo, 1:45, mais uma vez, 3 formas de se falar. A literal, a invertida e a com apelido. Olhem só, 1:45, a literal, it's 1:45, 1:45, 1:45. A invertida, it's 15 to 2, 15 para as 2, 15 to 2, 15 para as 2. Ou it's a quarter to 2, lembra do quarto de hora, 15 minutos? Agora a gente está usando 1/4 para as 2, tá? 1/4 de hora para as 2. It's a quarter to 2. 1:50. It's 1:50, 1:50. Ou it's 10 to 2. It's 10 to 2. 10 para as 2. 10 para as 2, né? Agora, essa forma invertida, quando se fala em inglês, é muito parecido com o português, faltando os minutos. Vocês só não estão acostumados a usar ela invertida antes dos 30 minutos, né? Essa é a diferença. It's 2 o'clock, são 2 horas, né? Lembrando que é sempre it's, né? Para qualquer horário. E olha só, 12 horas, quantas formas nós temos de falar 12 horas em inglês? Primeiramente, it's 12 o'clock, 12 horas. Ou eu posso falar it's 12 a.m., 12 a.m. E o que é 12 a.m.? Meia-noite. Lembrando que, da mesma maneira que não existe 13 horas em inglês, também não existe 0 horas, tá? Eu nunca entendi isso. Que horas são? 0 horas. Como que é isso? É antes do Big Bang? Antes de existir o tempo? Né? Como é que pode uma coisa dessa? Não existe ainda o universo? É isso? Então não se usa 0 horas, nem 24 horas, tá? Apenas de 1 a 12. Então, it's 12 a.m., 12 a.m., equivalente à meia-noite. It's 12 p.m., 12 da tarde, né? Equivalente ao meio-dia. Ou usando os seus apelidos, igualzinho ao português. It's noon, que quer dizer meio-dia. It's noon, meio-dia. Ah, mas eu já aprendi noon como midday, né? Algumas pessoas aprenderam como midday, eu sei, vejo isso muito nas minhas salas de aula, mas midday não se usa mais, gente, desde a década de 60, 70, tá? Na verdade foi depois da Guerra da Coreia, para ser exato, porque o midday confundia muito com o Mayday, o pedido de socorro internacional, né? Então os próprios militares acabaram eliminando, usando o noon, de afternoon, que é o período da tarde, após o meio-dia, né? Ao invés do midday, para não haver essa confusão, né? Então, na década de 50, 53, que começaram a fazer essa migração, essa mudança. Então, a próxima vez que um professor te ensinar midday, fala para ele adquirir um livro novo, que faz bem de vez em quando a gente ir atualizando os nossos métodos pedagógicos, tá? Então, it's noon, é meio-dia. It's midnight, é meia-noite, tá? Outra coisa, no português você tem o hábito de falar meio-dia e meia,
né? Meia-noite e 15. Não. Da mesma maneira que a gente só usa o'clock para horas exatas, a gente só usa noon para meio-dia em ponto. Meio-dia e 1 não é mais noon. Não vai falar noon ou one. Não faz sentido nenhum isso, tá? Aí já é 12 ou 1. Então você só usa noon, meio-dia em ponto. Você só usa midnight, meia-noite em ponto, tá? De resto a gente usa 12. E aí você vai usar o AM, o PM, dependendo do horário. Um outro mito também que eu quero eliminar, até explicar para vocês. As pessoas quando estão começando a falar inglês e falam as horas, elas ficam parecendo aquele rádio relógio lá do Silvio Santos lá, que fala as horas, falando, acha que é obrigatório usar o AM e o PM sempre. Não, você só usa o AM e o PM quando existe a possibilidade de ser confundido. Como assim? Você não é obrigado a ficar falando AM, PM toda hora como um rádio relógio. Você só vai usar o AM, PM para quando tem a possibilidade de se confundir. Vou dar um exemplo. Se eu acordo às 7 horas, eu posso falar I wake up at 7. Eu acordo às 7. I wake up at 7 o'clock. Eu não preciso falar 7 a.m. A não ser que eu seja um trabalhador de turno. Eu acordo às 7 da noite. Então eu vou ser obrigado a falar 7 p.m. para que a pessoa não ache, não pressuponha que seja 7 da manhã. Essa é a diferença. Ou então, por exemplo, eu vou ligar para você amanhã às 8. Então eu vou falar 8 a.m. ou 8 p.m. para que você não fique das 8 da manhã até as 8 da noite do lado do telefone me esperando eu te ligar. Então, você entende? O a.m. e o p.m. você usa quando só para deixar claro, quando existe a possibilidade de ser confundido. Você não é obrigado a ficar falando a.m., p.m. toda hora de dizer o horário. Alright? Agora a gente vai praticar. Agora é a minha vez de falar as horas e vamos ver se vocês entenderam que horário é que eu estou passando. Então vamos fazer tanto os exercícios gramaticais como também os exercícios de fonética. Alright, people? Thank you. Bye bye. Hello, people! Tudo bem, pessoal? Hoje uma aula interessante. Nós vamos aprender a responder uma pergunta rapidamente, né? Vocês tiveram algumas aulas atrás como fazer uma pergunta em inglês. Hoje a gente vai ver como responder. E como no português existem dois tipos de perguntas em inglês. As perguntas de informação, que a gente ainda não viu, nós veremos em breve, que são aquelas perguntas que começam com as palavrinhas WH, né, que vocês chamam em português de pronomes interrogativos, né, que, qual, como, quando, quem, porquê, onde, aonde, né, quão. E nós temos as perguntas de confirmação, que são aquelas perguntas onde a resposta é sim ou não, yes or no. Né? São esses dois tipos de perguntas que nós possuímos. E as perguntas de confirmação, é óbvio, você pode simplesmente falar yes or no, mas diferentemente do português, porque no português, se eu viro para você e pergunto, você mora no Rio de Janeiro? Você tem 3 opções de responder no português. Né? Você vai falar sim, né? Isso sem contar o aham, né? Mas vamos dizer, sim, você tem sim, eu moro. E sim, eu moro no Rio de Janeiro. A pergunta, eu brinco que é a pergunta light, a pergunta diet e a pergunta integral, né? E é mais ou menos isso. No inglês também nós temos as 3 formas. Só que justamente essa forma do meio, no português, você precisa saber conjugar todos os verbos para responder uma pergunta no português. Né? Para pensar. Se eu pergunto para você, você gosta de tal coisa? Você tem que falar o quê? Sim, eu gosto. Não, eu não gosto. Você estuda em tal lugar? Sim, eu estudo. Não, eu não estudo. Você trabalha em tal lugar? Sim, eu trabalho. Não, eu não trabalho. Você tem tal coisa? Sim, eu tenho. Não, eu não tenho. Você vai? Sim, eu vou. Não, eu não vou. Etc, etc, etc. Resumindo, você precisa saber a conjugação de todos os verbos. E esse é um erro muito comum que as pessoas cometem em inglês. Se eu viro para alguém e falo, do you speak English? A pessoa, você não pode responder, yes, I speak. É errado falar assim, yes, I speak. Não se usa o verbo na resposta, a não ser que você dê a resposta na forma integral. Sim, eu falo inglês. Aí sim você vai falar, yes, I speak English. Se eu pergunto para você, do you like dogs? Você gosta de cães, de cachorro? Você não pode responder, yes, I like, em inglês. A não ser que você dê a resposta integral. Yes, I like dogs. Sim, eu gosto de cães. Então, a gente não usa o verbo na resposta.
tirando o verbo to be, que você confirma ou nega o verbo to be, a gente não usa verbo na hora de responder. Vamos dar uma olhada aqui em alguns exemplos para vocês entenderem isso direitinho e aí nunca mais vocês vão ter problemas em como responder uma pergunta em inglês. Nós temos aqui, primeiro nesse canto esquerdo, duas perguntas. Quero que vocês repitam comigo essas perguntas aqui. Are you at home? Are you at home? Is she in school? Is she in school? Tô fazendo aqui duas perguntas. Lembrem, vocês já viram isso. Quando se faz uma pergunta com o verbo to be, o verbo to be vai para frente. Então, olha lá, está você em casa? Quer dizer, você está em casa? É o que eu estou perguntando nessa primeira. Você está em casa? E olhe só aqui a resposta. Yes, I am. Sim, eu estou. No, I'm not. Não, eu não estou. Vocês já viram como é que se confirma e nega o verbo to be. Então, pergunta com o verbo to be, eu respondo com o verbo to be. Are you at home? Yes, I am. Sim, eu estou. No, I'm not. Não, eu não estou. E ó de baixo. Is she in school? Ela está na escola? Yes, she is. Sim, ela está. No, she isn't. Não, ela não está. Então aqui eu tenho verbo to be confirmado, verbo to be negado. Verbo to be confirmado, verbo to be negado. Pergunto com verbo to be, respondo com verbo to be. Essa é a regra sempre do verbo to be, ele é sempre o diferentão da turma, né? Então vamos lá, repitam comigo. Are you at home? Agora as respostas. Yes, I am. No, I'm not. De novo. Yes, I am. No, I'm not. Is she in school? Yes, she is. No, she isn't. Ou eu poderia falar da forma integral. No, she is not. Mas como eu já disse naquela outra aula, né? É uma maneira um pouco incomum de falar pausadamente, integralmente a resposta sem a contração. Yes, she is. No, she isn't. Sim, ela está. Não, ela não está. Sim, eu estou. Não, eu não estou. Agora que as coisas vão começar a ficar diferentes. Dê uma olhadinha aqui. Tem aqui duas frases. Duas frases o quê? Sem verbo to be. E vocês lembram, né? Quando uma frase não tem verbo to be, eu tenho que usar auxiliar para transformar essa frase em pergunta. Então a primeira, repitam comigo. Do you have a car? Do you have a car? E a de baixo, does she like pizza? Does she like pizza? Primeiro eu estou perguntando o quê? Você tem um carro? Esse do está aqui porque eu estou fazendo uma pergunta e não tem verbo to be. Então, quando não tem verbo to be, eu sou obrigado a usar um auxiliar. Does she like pizza? Ela gosta de pizza? Né? Tenho que usar o does por dois motivos agora. Primeiro, porque não tem verbo to be, eu tenho que usar auxiliar. E segundo, eu estou usando o does por quê? Porque é ela, né? Vocês lembram qual é o auxiliar que se usa quando eu quero transformar uma frase em pergunta que não tem verbo to be? O auxiliar, o verbo to do. Lembra aquele que ele serve para to do mesmo? Então é o verbo to do que você usa como auxiliar, né? Vamos refrescar a memória? I do, you do, he does, she does, it does, we do, you do, they do. Né? Então a conjugação do verbo fazer, verbo to do, é usada como um auxiliar quando você quer transformar uma frase em pergunta. Né? Como é o caso dessas duas. Você tem um carro? Ela gosta de pizza? Do you have a car? Does she like pizza? Agora olhem só, no português, se eu perguntasse para você, do you have a car? Você tem um carro? Você vai responder como? Sim, eu tenho. Não, eu não tenho. Você gosta de carro? Sim, eu gosto. Não, eu não gosto. Você estuda aqui? Sim, eu estudo. Não, eu não estudo. Em inglês não é assim que funciona. Preste atenção. Quando você faz qualquer tipo de pergunta com auxiliar, qualquer auxiliar, se você fizer uma pergunta com auxiliar, você responde com o mesmo auxiliar que a pessoa usou para te perguntar. Como assim? Do you have a car? Você tem um carro? Yes, I do. Nesse caso, yes, I do. Eu estou falando sim, eu tenho. Esse do aqui está confirmando o auxiliar usado na pergunta. Então, olha só, esse monte de exemplos que eu acabei de dar para você, se você gosta de carro, se você estuda aqui, se você trabalha, todas elas seriam o mesmo tipo de pergunta. Se eu perguntar a você, do you live in Rio de Janeiro? Você mora no Rio de Janeiro? Yes, I do. Sim, eu moro.
Do you speak English? Você fala inglês? Yes, I do. Sim, eu falo. Do you have a car? Você tem um carro? Yes, I do. Sim, eu tenho. Então o do vai se transformar na ação, na afirmativa da ação. A pessoa vira para você e pergunta, do you, seja lá o que for. Você vai responder de duas formas. Yes, I do. Ou, no, I don't. O que é o don't agora? A negativa dessa ação. Então, a partir do momento que você responde no, I don't, sabe o que você está falando? Neste caso aqui, nesta pergunta que está na lousa, não, eu não tenho. Mas ela vale para qualquer pergunta negativa para do. Do you live in Rio de Janeiro? Você mora no Rio de Janeiro? No, I don't. Não, eu não moro. Do you speak English? Você fala inglês? No, I don't. Não, eu não falo. Do you have a dog? Você tem um cachorro? No, I don't. Não, eu não tenho. Do you like wine? Você gosta de vinho? No, I don't. Não, eu não gosto. Exemplo, tá? Então o don't, ele nega o do e o do confirma. Isto quer dizer o seguinte, se eu faço uma pergunta com do, yes, I do, confirma. No, I don't, nega. Do you have a car? Você tem um carro? Eu não poderia responder yes, I have. Não, não. Ah, mas yes, I have não quer dizer sim, eu tenho? Quer. Só que é incorreto você usar um verbo para uma resposta curta. Eu só diria, sabe como que eu usaria have nessa resposta? Se eu respondesse assim, você virasse para mim e perguntasse, do you have a car? E eu respondesse, yes, I have a car. No, I don't have a car. Você só usa o verbo na resposta integral. Sim, eu moro no Rio de Janeiro. Sim, eu gosto de carro. Sim, eu tenho um cachorro. Só no caso da resposta inteira, na resposta integral, é que você usa o verbo para responder. Ah, mas eu já vi respostas curtas com have. Não. A única vez que have vai ser usado numa resposta curta é num tempo que a gente ainda irá ver depois do passado, que é o past participle, né? O passado particípio, que é aquela pergunta, você tem feito tal coisa, você tem visto, você tem morado só neste tempo, e aí a gente usa have como se fosse um auxiliar da conjugação. E aí nesse caso, como a pergunta começa com have, aí sim eu vou responder que é um have, porque ele se tornou um auxiliar e não um verbo. Então é a única vez, tá? Então tá muito longe ainda da gente usar esses exemplos. Olha ali baixo. Does she like pizza? Ela gosta de pizza? Does she like pizza? Eu sei que no português você fala gostar de, né? Em inglês não existe esse de depois do gostar, tá? Então é por isso que aqui tá escrito does é o auxiliar, né? Ela gostar pizza, né? Ela gosta de pizza. Não tem aquele de que a gente usa na língua portuguesa. Olha a resposta aqui, gente. Yes, she does. Sim, ela gosta. Yes, she does. Sim, ela gosta. No, she doesn't. Não, ela não gosta. Tá vendo? Eu não tô usando like. Eu não posso responder essa pergunta, yes, she likes. No, she doesn't like. Eu não posso. Por quê? Porque este does aqui é como se fosse gostar. Porque ele está confirmando a ação da pergunta feita com does. Então, se eu faço uma pergunta com do, eu respondo com do ou don't. Se eu faço uma pergunta com does, eu respondo com does ou doesn't. Por quê? Eu estou confirmando ou negando a ação desta pergunta, seja ela qual for a ação. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, na hora... Porque às vezes tem muito aluno que pergunta, professor, qual é a tradução dessa resposta aqui em azul? Yes, she does. Né? Nesta pergunta, a tradução é sim, ela gosta. Mas se aqui a pergunta fosse, does she live in Paris? Ela mora em Paris? A resposta seria a mesma. Yes, she does. E a tradução não seria a mesma. A tradução seria agora sim, ela mora. Isso que eu quero que vocês entendam. Tá? No, she doesn't. Não, ela não gosta, no caso dessa pergunta. Entenderam? Agora vamos a outros exemplos. Agora, people, vejam só essas perguntas. Will you work here? Will you work here? E a de baixo, would you buy a house? Would you buy a house? Pergunta número 1. Will you work here? Você trabalhará aqui? Lembram da aula de auxiliares modais? O will transforma a frase, o verbo da frase, em futuro. Então, se aqui é o verbo trabalhar, work. Então, você trabalhará aqui, quer dizer, literalmente eu estou perguntando se você vai trabalhar aqui. Você trabalhará aqui? Olha a resposta. No português eu responderia como? Sim, né? Yes. Ou
Sim, eu trabalharei. Will. Por que will? Porque a pergunta começou com will. Então, se eu faço uma pergunta com will, faço uma pergunta no futuro, a resposta yes, I will. No, I won't. Yes, I will. No, I won't. Olha só, won't é a negativa de will, lembram-se disso? Então, olha lá. Will you work here? Você trabalhará aqui? Yes, I will. Sim, eu trabalharei. No, I won't. Não, eu não trabalharei. Will you go to school tomorrow? Você vai para a escola amanhã? Yes, I will. Sim, eu irei. No, I won't. Não, eu não irei. Né? Isso que ele representa. O will, ele confirma ou won't nega a pergunta feita com will. Olha o outro exemplo. Would you buy a house? Você compraria uma casa? Lembra do would? Lembra? O futuro do pretérito. Então, quer dizer, se o verbo to buy é o verbo comprar, would you buy? Você compraria? E agora vocês estão vendo que eu estou começando com will, estou começando com would, né? Por quê? Em inglês é assim. Pergunta com verbo to be, começa com verbo to be. Pergunta sem verbo to be, acrescenta o auxiliar, o do ou does, né? Ou did no passado que a gente ainda vai ver. Agora, se a pergunta já tem auxiliar, will, would, can, could, should, eu pego esse auxiliar e coloco na frente. É assim que funciona. Então lá, would you buy a house? Você compraria uma casa? Yes, I would. Sim, eu compraria. Então esse would aqui está confirmando a ação da frase. Would you buy a house? Você compraria uma casa? Yes, I would. Sim, eu compraria. No, I wouldn't. Não, eu não compraria. No, I wouldn't. Não, eu não compraria. Então, would confirma, wouldn't nega a ação, tá? Então, repitam comigo agora todas elas. Will you work here? Yes, I will. No, I won't. Would you buy a house? Yes, I would. No, I wouldn't. Mais outros dois exemplos. E mais uma vez, olhem só, frases com auxiliar. Can e could. Lembram deles? Can, o poder, e o could, poderia, né? A mistura de can com would dá could. Lembra? O filho do can com would? Pois é, fruto do amor deles aqui. Poder no futuro do pretérito. Então, olhem só. Can you open the door? O que eu estou perguntando aqui? Pode você abrir a porta? Quer dizer, você pode abrir a porta? É a pergunta que eu estou fazendo. Você pode abrir a porta? Como é uma pergunta com auxiliar, o auxiliar vai para o começo da frase, na hora da pergunta. Então, pode você. Você pode abrir a porta? Se eu for falar que sim, yes, I can. Sim, eu posso. Can, confirmando. No, I can't. Não, eu não posso. A negativa de can, can't. No, I can't. Não, eu não posso. Yes, I can. No, I can't. Então, repitam comigo. Can you open the door? Yes, I can. No, I can't. Agora a última. Could you sleep here? O que eu estou perguntando aqui? Could é o quê? Poderia. Poderia você dormir aqui? Quer dizer, você poderia dormir aqui? Estou perguntando se você poderia dormir aqui. Se você falar que sim, eu poderia. Yes, I could. Não, eu não poderia. No, I couldn't. Couldn't. Tá? Não esqueçam dessa pronúncia. Couldn't. Você mastiga com o quê? Couldn't. Ótimo, muito bem. Então repitam comigo. Could you sleep here? Yes, I could. No, I couldn't. Então, gente, é muito simples, tá? Lembre-se disso. Pergunta com o verbo to be, confirmo o verbo to be ou nego o verbo to be. Pergunta sem verbo to be, eu uso auxiliar para perguntar. Então, eu confirmo o auxiliar ou nego o auxiliar. Isso vale para aquele auxiliar que você acrescenta, como do ou does. Então, é muito importante, gente, você sempre prestar atenção qual foi a primeira palavra que saiu da boca da pessoa quando ela te fez a pergunta. Se ela vira para ti e fala, do you, seja lá o que for, você já sabe que a resposta vai ser do ou don't. Will you, seja lá o que for, você já sabe que a resposta vai ser will ou won't. Can you, seja lá o que for, você já sabe que a resposta vai ser can ou can't. É assim que você tem que raciocinar. E aí, quando a pergunta já tem auxiliar, como will, would, can, could, você confirma ou nega
o auxiliar. Alright? Então agora a gente vai fazer uns exercícios muito interessantes. Em cima das perguntas, verifique a resposta, como você responderia a essa pergunta. A única dica que eu vou dar para vocês é o yes or no. Então se tiver o yes, quer dizer que você tem que responder de forma positiva. Se a resposta começar com no, então você tem que responder de uma forma negativa. Alright, people? Thank you, bye bye e sucesso nos exercícios. Hello, people! Tudo bem, pessoal? 14ª aula aqui no nosso curso, no aplicativo. E hoje a gente vai falar de um tempo verbal específico, muito específico, que causa bastante confusão também, que é um tempo verbal chamado Present Continuous. Se nós formos traduzir Present Continuous, significa presente contínuo. Né? Como é que funciona isso? São aqueles famosos verbos no português que terminam com ando, endo, indo e ondo. Né? Undo vocês não têm. Né? Vocês têm o ando, falando, morando, o endo, correndo, morrendo, o indo, sorrindo, partindo, o ondo, pondo, compondo. Undo não tem, né? Mas em inglês não tem ando, endo, indo, ondo, né? E nem undo. Em inglês é o famoso ing, ou popularmente conhecido também como gerúndio. Só que não basta apenas colocar ing. O fundamental, a coisa principal para se ter o present continuous, em inglês o gerúndio, é que não se conjuga gerúndio sem ele. O famoso verbo to be. Então nós temos aqui, repitam comigo novamente, o nosso famoso e velho verbo to be, que foi a primeira coisa que vocês aprenderam na aula 1, né, juntamente com os pronomes. Repitam comigo. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Né, o famoso verbo to be. Por que eu estou falando que precisa do verbo to be? Porque às vezes, vocês verão isso mais para frente, que nós temos também outros casos onde a gente usa o gerúndio em inglês, onde não é o presente contínuo, a tradução não vai ser ando, endo, indo, ondo destes verbos. Você vai ver ter o ing, um verbo conjugado, né, com ing, levando o ing no final, mas não será essa tradução. Por quê? Para ser gerúndio, precisa ter o verbo to be, gente. Pense comigo, eu não posso falar eu falando. Eu tenho que dizer eu estou falando. Mesma coisa no inglês, I am speaking. Você não pode falar você dormindo. Você tem que falar você está dormindo em inglês. Mesma coisa no inglês, you are sleeping. Então eu preciso do verbo to be para ter esse presente contínuo. Ah, mas professor, é só colocar ing no final do verbo? Não. Tem algumas regrinhas que vocês precisam seguir. Temos aqui alguns verbos. Verbo to work, trabalhar. Verbo to eat, comer. Verbo to drive, dirigir, conduzir. Verbo to love, amar ou adorar. Verbo to see, verbo ver. Verbo to agree, concordar. Verbo to lie, mentir. E o verbo to die, morrer. Apenas esses, depois teremos outros verbos. Vamos começar por estes aqui. Então, por exemplo, verbo to work. A regra principal é essa. Em 99% dos casos, você sim acrescenta apenas ing. Não importa como o verbo termine. Como, por exemplo, verbo to work, acaba com uma consoante. Não importa. Na hora de escrever trabalhando, eu vou colocar ing. Working. Verbo to eat, comer. Na hora de falar comendo, eu vou acrescentar ing. Eating. Verbo to drive, verbo dirigir. Agora começam as primeiras exceções, gente. Verbo to drive e o verbo to love. O que esses dois verbos têm em comum? Acabam com a letra E. Quando um verbo acabar com a letra E, verbo to like, verbo to love, verbo to drive. Neste caso, quando eu for colocar um verbo que acabe com a letra E no gerúndio, eu tiro a letra E, classe, olhem só.
Quer dizer, eu ainda continuo com a mania de chamar vocês de classe, né? São tantos anos dentro de uma universidade, eu acabo falando classe e você de repente está aí sozinho no seu celular, ou não, de repente está a família toda em volta, né? Então não ignorem, tá, gente? Não liguem. Então, olha lá, por exemplo, verbo to drive. Tiro o e acrescento ing. Dirigindo, driving. Verbo to love. Loving, mesma coisa. Agora uma exceção, classe. Olhem para esses dois verbos. Verbo to see, verbo ver. Verbo to agree, verbo concordar. Acabam com dois es. Então, verbo to see acaba com dois es. Verbo to agree acaba com dois es. E aí dá um nó, né, na cabeça da pessoa. Eu tiro um dos es apenas? Tiro os dois? Como é que eu faço? Neste caso, não. Não existe meia regra e nem regra dupla, tá? Neste caso. Até porque, gente, os dois es é que diferenciam foneticamente esses verbos, tá? Eles têm dois es por um motivo, para ter esse som de i, tá? Nós até falamos sobre isso na última aula ao vivo, né? Sobre a fonética, o som dos dois is. Tem aquele dos dois es, né? Que em inglês é i, então tem aquele som de i prolongado. Então, neste caso, eu apenas acrescento o ing sem tirar nenhum dos dois es, tá, gente? Olha lá. Seeing, agreeing. Vendo, concordando, tá? No gerúndio. Uma outra exceção da regra de verbos que acabam com e. Então, o e é o maior problema. Olha lá, se acaba com e, eu tiro o e. Se tem dois es, eu deixo os dois es. Agora, olhe este caso, o verbo to lie e o verbo to die. Essa fonética, ie, tem esse som de I, né? Lie, die, pie, né? E tantas outras palavras na língua inglesa. Se eu tirar este e, essa fonética deixa de existir, né? Vai ficar le, né, de. Como remover e manter o mesmo som? Olha o que foi criado na língua inglesa. Eu tiro o ie, tá? Esse som I, e como que eu mantenho este mesmo som em inglês? Com a letra Y. Lie, die, e aí sim acrescento o ing. Lying, dying. Olhem só como colocar estes verbos no gerúndio. Tiro o ie, troco pela letra Y para manter essa fonética. Lying. Então, lying, dying, dying. E mantenho essa mesma fonética. Então, recapitulando, o e é aquele que você mais tem que tomar cuidado. Acabou com e? Tira o e. Dois es? Mantenho os dois es. IE, com esse som, lie, die, I, tiro o IE, substituo pelo Y e coloco o ING. Agora uma outra regra, o Y. Vou deixar vocês um pouco mais tranquilos, porque a gente está acostumado a ver aquela regra do Y no inglês, né? Consoante mais Y, vogal mais Y. No presente, né? Você tem aquela regra que você tira o Y, põe IES, né? Para conjugar verbos na terceira pessoa no presente. Caso tenha uma consoante antes do Y, dessa vez não. No gerúndio, gente, não importa se o verbo tem uma vogal antes do Y, como o caso do verbo to play, que é o verbo brincar, jogar ou tocar um instrumento musical, ou se tem uma consoante antes do Y, como é o caso do verbo to study, né, verbo estudar. Então, independentemente de ter vogal ou consoante antes do Y, no gerúndio, no present continuous e no gerúndio, na hora de colocar um verbo no gerúndio, em inglês, não existe diferenciação para o Y, tá? Independente de ter consoante ou vogal antes. Isso quer dizer o seguinte, você nunca vai retirar a letra Y. Então, neste caso, olha lá, play, brincar, jogar e tocar. Se eu quiser falar brincando, jogando e tocando, eu mantenho o Y e acrescento o ING. Então vai ficar playing, playing, tá? Esse tipo de som. Mesma coisa com o verbo to study, verbo estudar. Se eu quiser falar estudando,
eu vou colocar ing e mantenho o y. Então lembre-se, no gerúndio, deixa o y, nunca tira o y. Então, study vai ficar studying. Cuidado aqui com o som, hein, gente? Olha lá. Studying. Tem dois sons, tá? Um som do y, que é o study, e o ing, do gerúndio, do ing. Então, studying. Tá? Parece que tem uma moto passando rápido. Olha lá, a moto tá vindo e passou direto, né? Então esse é o som. Studying. O problema é quando depois você fala estudando inglês. English tem som de I no começo, né? Por causa que começa com a letra E. Então olha lá, studying English. Então olha lá, studying English, né? Dá até uma tremida no queixo, se você falar rapidamente. Agora talvez a regra mais complexa do gerúndio, aquela que você tem que tomar um pouquinho mais cuidado. Porque a regra da letra E é complicada? É, mas é fácil de observar, né? Acabou com E, você tira. Dois E's, deixa. Acabou com IE, tira o IE, põe Y, né? É basicamente tudo dentro da letra E. Agora não. Agora é uma regra onde você precisa observar dois detalhes. Primeiro, se o verbo é curto, verbos de uma sílaba, verbo to run, verbo to get. E principalmente a famosa regra que eu chamo de sanduíche de vogal. O que é isso, sanduíche de vogal? Verbos curtos, verbos pequenos que acabam com uma consoante. Antes dessa consoante tem uma vogal, a, e, i, o, u. E antes da vogal tem outra consoante, então eu falo que eles são sanduíches de vogais, né? Consoante, vogal, consoante. Mesma coisa lá o verbo to get. Consoante, vogal, consoante. Então, são verbos que acabam com uma consoante, tem uma vogal antes dessa consoante e outra consoante antes dessa vogal. Então, sanduíche de vogal. Nestes casos, olha o que acontece, gente. Eu dobro a última consoante. Run, coloco mais um N em run. Get, coloco mais um T em get. E acrescento o ING. Running, getting. Tá? Essa é a regra do sanduíche de vogal. Acabou consoante, vogal antes, outra consoante, dobra a última consoante e aí então acrescento o ING. Quais são as únicas exceções? W, Y. W não se duplica em inglês. Ah, mas por que não? Porque W em inglês, a gente fala W no português. Mas da onde vem o W no português? Vem da letra W em inglês. E o que quer dizer W? W quer dizer U duplo. Então como é que você vai dobrar algo que já é duplo, né? U duplo. Primeiro que ele nasceu de uma vogal, né? Era um U duas vezes, um U duplo. Segundo, ele já está duplicado. Então, ó, por exemplo, o verbo to throw tem uma sílaba só. Ah, professor, mas tem uma, duas, três, quatro, cinco letras, é uma sílaba só? Claro, não dá para dividir throw, não dá para falar row separado, né? Obviamente que é uma sílaba só. Em inglês tem muito disso. Às vezes você vai ter palavras de 7 letras que tem apenas uma sílaba. Porque a separação silábica em inglês, vocês vão aprender isso mais para frente, ela é apenas fonética, tá? Como é que isso funciona? Somente na pronúncia. A separação silábica em inglês, ela é fonética, ela não é gráfica. Por isso que quando você está digitando algo no computador e de repente a palavra vai para a linha de baixo, porque não existe aquele negócio de escrever a palavra tracinho continuar na linha de baixo. Tá? É que nem estaciona carro. Você olha para a vaga, vê que não vai caber, você não estaciona. Palavra é a mesma coisa, você está escrevendo, vê que a palavra não vai caber no final da folha, nem começa a palavra, você vai para a linha de baixo. É assim que funciona em inglês, tá? Então, olha lá, throw tem uma sílaba só, mas, e é sanduíche de vogal, olha lá, W, consoante, O, vogal, R, consoante. Deveria dobrar, né? Mas W não se dobra. Então, neste caso, verbo arremessar, verbo to throw, na hora de colocar no gerúndio, throwing, tá? Arremessando, só ing, não dobra o W. E a mesma coisa, aqui eu já falei sobre o Y, né? Lembram que lá em cima eu disse que não importa que tenha vogal mais Y, consoante mais Y. Da mesma forma que eu não tiro o Y, eu também não dobro o Y. Olha lá, o verbo to say, verbo dizer.
consoante, vogal, consoante. Eu não dobro o Y. Sabe por que eu não dobro o Y? Porque o Y, na verdade, há muito tempo atrás, né, mais de 3.000 anos atrás, ele era uma vogal. Porque ele é o I grego, né? Ele é o I do alfabeto grego que migrou para o inglês, para o anglo-saxão. Então, na verdade, apesar dele ser consoante, o DNA dele é de vogal, tá? Essa é a verdade. Então, o exemplo do verbo to say, se o verbo terminar com consoante, vogal, consoante e essa última consoante for o Y, você nunca vai dobrar o Y, tá? Y, mesmo sendo um sanduíche de vogal, você não dobra. Então, olha lá, dizer, verbo to say, dizer. Saying, dizendo, tá? E é assim que você coloca um verbo no present continuous, tá? Vamos repetir todos eles agora, infinitivo e gerúndio, para nós praticarmos. Vamos lá? Repitam comigo, classe. Work, working. Eat, eating. Drive, driving. Love, loving. See, seeing. Agree, agreeing. Lie, lying. Die, dying. Play, playing. Study, studying. Run, running. Get, getting. Throw, throwing. Say, saying. Então, pessoal, não se esqueçam, para colocar um verbo no present continuous, o ing seguindo as regras, mas principalmente o verbo to be. Sem o verbo to be não é um present continuous. Então, olha lá, I am drinking water. Eu estou bebendo água. You are swimming a lot. Você está nadando bastante. She is sleeping at home. Ela está dormindo em casa. Verbo to be, mais gerúndio. Tá vendo isso aqui que está em colorido agora? Verbo to be, am, are, is, mais o verbo, obviamente, e as regras no infinitivo. É isso que a gente vai fazer agora. Agora eu quero testar vocês, se vocês assimilaram todas estas regras. Nós vamos agora conjugar diversos verbos no gerúndio. Só que eu quero que você lembre qual é o verbo to be, que você vai acrescentar, espaço, verbo to be da forma integral, não contraído, tá? Sem um apóstrofe RE, sem um apóstrofe M, sem um apóstrofe S. Verbo integral, vamos praticar para usar o verbo de forma integral e depois ir contraindo com a prática com o tempo, tá? Então, verbo to be mais o verbo no gerúndio, seguindo todas essas regras. Exercícios gramaticais e depois vamos praticar a sua pronúncia. Alright, people? Thank you. See you next week. Bye, bye. Hello, people! Tudo bem, pessoal? Agora a gente vai entrar numa matéria que todo mundo sempre apanha na escola, vestibular. A gente vai começar a falar sobre o passado na língua inglesa, mas eu vou tentar simplificar do meu jeito, de uma forma que todos vocês vão compreender. Inclusive a aula de hoje ela vai ser dada em duas partes. A gente vai começar hoje, vocês se familiarizarem com o passado no inglês, e aí a aula que vem também ver outros tipos. Agora, hoje a gente vai começar, adivinha por quem? Por ele. O velho e bom verbo to be, como sempre, te persegue, só que agora a gente vai começar a ver o passado do verbo to be. Então dê uma olhada. Aqui nesse canto, como vocês já estão acostumados, né, o verbo to be no presente, né, como vocês já conhecem. Então vamos repetir só para refrescar a memória. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are, né? O bom e velho verbo to be que a gente viu também na aula passada, também na aula de gerúndios, né? Quando a gente viu o present continuous. Só que agora a gente vai compará-lo com o passado. E no presente vocês lembram, né? O verbo to be no presente é o único verbo que tem 3 conjugações no presente. Nós temos o am,
I am, eu sou, eu estou. You are, tu és, tu estás. He is, ele é, ele está. She is, ela é, ela está. It is, ele ou ela que não seja um ser humano é ou está. We are, nós somos, nós estamos. You are, vós sois, vós estáis, ou vocês são, vocês estão. E they are, eles ou elas são, eles ou elas estão. Então lembra que eu acabei de falar? Que no presente o verbo to be tem 3 conjugações. Agora olhem só o verbo to be no passado. Estão percebendo alguma coisa? Observem, comparem o presente com o passado. Dá uma comparada, dá uma olhadinha. Logo de cara você já vai perceber uma coisa. O que você percebeu? Que enquanto no presente nós temos 3 conjugações, am, are e is, no passado nós temos apenas 2. Was e were. Vocês lembram lá atrás, quando eu tinha dito para vocês, quando eu expliquei os pronomes para vocês, que eu disse que o you repete aqui, né? A gente aponta, né? Para you pode ser tu, você no singular, como vós, vocês no plural. Então, dá para ver bem, a conjugação foi junto. Por isso que tem um were aqui perdido, né, no verbo to be no passado. Porque antes do you existir, há mais de 3.000 anos atrás, na origem do anglo-saxão, não existia tu, você. Então eram 2 conjugações, was para o singular e were para o plural. Essa informação, essa explicação não funciona mais nos dias de hoje, porque agora nós temos um you perdido lá em cima. Então vamos se familiarizar primeiro com a pronúncia, tá? Verbo to be no passado. Outra coisa que muita gente erra, pronunciar essa palavra aqui de forma errada. Então prestem bem atenção. Quero que vocês repitam aí em casa, no seu celular, no seu carro, aonde você estiver assistindo essa aula agora pelo seu aplicativo. Não só pelo aplicativo, né? Que nós temos agora desktop também, né? app.profkene.com.br, né? app.profkene.com.br. Se você estiver na frente do computador, você também pode agora estudar pelo seu desktop, né? Pelo seu computador, como você preferir. Então, olha lá, repitam comigo. Eu vou falar 2 vezes cada uma, tá? Vamos lá. I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Então, 2 pronúncias. Was e were. Cuidado, não é where. O pessoal tem mania de falar where. Where é W-H-E-R-E, que quer dizer onde ou aonde. Tá? Não é you were, é you were. We were. You were. They were. Tá? Essa boca fechada, tá? Were. Esta é a pronúncia correta. E o verbo to be, gente, 2 conjugações. Vejam só os significados, que vocês vão descobrir também mais uma outra coisa quando se trata do passado agora. I was, eu era, ou eu estava, ou eu fui, ou eu estive. Como assim? Eu era soldado, eu fui soldado. Eu estava em casa, eu estive em casa. Vocês têm um outro tempo verbal na língua portuguesa, que, se eu não me engano, no português se chama pretérito imperfeito, né? Uma coisa assim, eu morei, eu morava, eu estudei, eu estudava. Em inglês isso não existe. Por quê? O que acontece, gente? Se eu falar para você que eu morei no Canadá, estou morando lá agora? Não. Se eu falar para você que eu morava no Canadá, eu estou morando lá agora? Também não. Então no inglês é assim, passado é passado. Se já foi, já era, é passado, é uma coisa só. Então em inglês, esse pretérito imperfeito que existe na língua portuguesa não existe no inglês. Então, mas vamos continuar agora com sentidos, com significado básico. A tradução é do past tense, né, do tempo passado. You were, você era, você estava, tu eras, tu estavas. He was, ele era, ele estava. She was, ela era, ela estava. It was, ele ou ela, que não seja um ser humano, era ou estava. We were, nós éramos, nós estávamos.
You were, vós éreis, vós estáveis. They were, eles ou elas eram, eles ou elas estavam. Então, este é o verbo to be no passado. Duas conjugações. Was para I, he, she, it, singular, exceto you, porque you pode ser tanto tu, você, como vós, vocês. E were para o plural. Por isso que tem um were perdido lá em cima na conjugação. Repetir só mais uma vez. I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. E aí, gente, preste atenção numa coisa. Você deve estar pensando o seguinte: puxa, que fácil. Só duas conjugações? Sim, o verbo to be é sempre algo a mais. Lembra que no presente os verbos só possuem duas conjugações? I do, you do, he does. I go, you go, he goes. I live, you live, he lives. Né? Uma no infinitivo e uma com S, ES ou IS na terceira pessoa. Duas conjugações. No presente, o verbo to be tem one, two, three. Três conjugações, como a gente já acabou de ver. Am, are, is. No passado, o verbo to be tem duas. Aí você pensa, puxa, que legal, agora ele ficou igual aos outros, ele só tem duas conjugações? Não, ele continua tendo uma a mais. Porque sabe como é que todos os outros verbos no passado são na língua inglesa? Assim, ó. Vou mostrar a vocês. Lembra do verbo to do? Que eu acabei de falar agora, olha lá. I do, eu faço. You do, tu fazes, você faz. He does, ele faz. She does, ela faz. It does, ela faz. We do, nós fazemos. You do, vós fazeis. They do, eles ou elas fazem. Então aqui o verbo to do no presente, né? Olha no passado. I did, you did, he did, she did, it did, we did, you did, they did. Tá vendo quantas conjugações? One, uma, apenas uma conjugação. Passado é como se nós falássemos eu fiz, tu fiz, ele fiz, ela fiz, nós fiz, vós fiz, todo mundo fiz. Pronto, tá feito. É uma conjugação só. O verbo to be, por isso que eu disse que a aula de hoje vai ser em duas partes, que a gente precisa se acostumar com isso. O verbo to be é que sempre tem uma conjugação a mais. Presente, todos têm duas, ele tem três. Passado, todos têm uma só, ele tem duas, né? Para variar. Então, o verbo to be que tem essa diferença. Então, olha só. Tudo bem, a gente pode até repetir. Repitam comigo aqui. I did, you did, he did, she did, it did, we did, you did, they did. Só para vocês terem uma ideia, quando se trata de verbos no passado, vocês vão ver isso. Eu vou matar um pouquinho o mistério da próxima aula, né? Mas vocês vão verificar isso, que quando se trata de verbos no passado, você já deve ter ouvido falar sobre verbos regulares e irregulares. Mas, por exemplo, olha lá, verbo to work, verbo trabalhar, verbo to love, verbo amar ou adorar, verbo to study, verbo estudar, verbo to do, verbo fazer, verbo to speak, verbo falar, verbo to go, verbo ir, verbo to cut, verbo cortar, verbo to read, verbo ler, e o verbo to be, que a gente está vendo hoje, nesta aula, né? Verbo ser ou estar. Olha o passado deles. Então, basicamente, eu trabalhei, tu trabalhastes, ele trabalhou, worked. Eu amei, tu amastes, ele amou, loved. Eu estudei, tu estudastes, ele estudou, studied. Isso aqui é basicamente a regra dos verbos regulares. Acrescenta-se ed, se o verbo já acabar com e, acrescenta o d. Se acaba com consoante mais y, tira o y, põe ed. Nós vamos ver todas as regras dos verbos regulares. Tem mais algumas coisinhas, mas o foco principal é isto. E aí, daqui para baixo, começa a ficar estranho. Olha o verbo to do, passado. Did, como a gente acabou de repetir. Eu fiz, tu fizestes, ele fez. I did, you did, he did. Olha o verbo to... Mudou o final, então tá vendo? Olha lá que eu tirei o O e coloquei id. Olha o verbo to speak. Mudou o meio, tirei o EA, coloquei O. Acrescentei um E no final, mas não tem D. Então, spoke. Eu falei, tu falastes, ele falou. I spoke, you spoke, he spoke. Olha o verbo to go. O verbo to go, então, parece que fez uma plástica, né? Sentar do teu lado no ônibus, você não vai nem reconhecer, né? Nossa, go, como você tá diferente, olha lá. Ao passar de go, verbo ir, eu fui, tu fostes, ele foi.
I went, you went, he went. Por isso coloquei tudo em vermelho, que ele não tem nada a ver com a forma original. Aí olha o verbo to cut. Olha só. Nossa, cut, você não mudou nada. Passado de cut é igual, cut. Qual é a diferença agora? Né? Enquanto no presente, se eu falar eu corto, I cut, ele cortou, he cuts, com S no final, né? Porque na terceira pessoa leva S no presente. Já no passado, não. Eu cortei, tu cortastes, ele cortou, I cut, you cut, he cut. Tudo igual. Ó o verbo to read. Ah, mas espera aí, professor, o verbo to read tá igual? Por que se é igual cut, por que tá em vermelho? Porque olha a loucura. Às vezes um verbo se escreve igual no presente e no passado e se fala igual. I cut, eu corto, ou I cut my finger yesterday, eu cortei. Só que às vezes se escreve igual e se pronuncia diferente. Como por exemplo, I read, eu leio. I read, eu li. Então, eu li, tu lestes, ele leu. I read, you read, he read. Igual a cor vermelha, a pronúncia? Sim, igual a cor vermelha. Se eu falar que eu li um livro vermelho, vai ser I read book. Claro, escrito diferente, mas a fonética, a pronúncia é a mesma. E o verbo to be. Olha lá, esse então, mais irregular, mais diferentão do que ele, impossível. Porque não só a forma do passado dele não tem nada a ver com a forma infinitiva, né? Como também tem duas, tirando os outros, que é uma única conjugação. Então, o verbo to be, olha lá, was e were, como a gente está vendo. Vamos ver agora alguns exemplos de frases com o verbo to be no passado. Pessoal, olhem, por exemplo, essas três frases aqui da esquerda. I am in school. She is happy. We are here. I am in school. She is happy. We are here. Eu estou na escola. Ela é ou está. Como o verbo to be é o verbo ser ou estar, eu posso interpretar essa frase das duas formas. Ela é feliz ou ela está feliz. Vai depender da situação. Se ela é feliz na vida dela, she is happy. Hoje ela acordou e ela está feliz, então she is happy vai significar ela está feliz. E a última, we are here. Nós estamos aqui. O que vocês observaram? Essas três frases no presente. Eu estou na escola, ela é feliz e nós estamos aqui. Agora, vamos colocar essas frases no passado. Então, olha lá. I am vai virar I. Qual é a conjugação do verbo to be para passado? Vamos lá, vocês lembram? Tá aqui do lado, olha lá. I was in school. Então, quando eu digo I was in school, é o passado. Eu estive ou eu estava na escola. She is happy, ela é feliz, ela está feliz. Se eu quiser dizer que ela era feliz ou ela estava feliz, como é que será? She was happy. We are here. Nós estamos aqui. Se eu quiser falar que nós estávamos aqui, ou nós estivemos aqui, como é que ficaria a classe? We were. We were here. Então vamos repetir essas frases para gravar, gente? Vamos lá? Sem preguiça aí do outro lado do aplicativo, tá? Repita comigo. I am in school. I was in school. She is happy. She was happy. We are here. We were here. Claro que daqui a pouquinho, quando você for fazer as suas atividades, você vai ter um monte de frases para praticar. Mas eu queria que você repetisse essas que estão aqui na lousa. Isso continua valendo, gente, também para as perguntas. Mesma coisa. Lembra da aula de transformar frases em perguntas? O verbo to be não vai para frente? Olha lá. Are you tired? Is he Canadian? Are they at home? Né? Você está cansado? Fica, está você cansado? Ele é canadense? Vai ficar, é ele canadense? Are they at home? Eles estão em casa? Então, estão eles em casa? Né? O verbo to be não fica no começo, no presente? Na hora de transformar uma frase em pergunta, passado é a mesma coisa. Qual é o passado de are mesmo, classe? Were. Estou colocando em vermelho agora, não porque é a conjugação, é que é para você visualizar onde é que está o verbo to be no passado. Então, lá. Are you tired? Você está cansado? Were you tired? Você estava cansado? Ou cansada, né? Não existe masculino e feminino de adjetivos. A gente vai ter uma aula sobre isso. Is he Canadian? Ele é canadense?
Estou perguntando se a pessoa é canadense. Agora, no passado, é claro que vai mudar o contexto, né? Estamos falando de alguém que viveu em alguma época ou morreu, e eu queria saber se a vítima, se a pessoa que morreu, a pessoa de qual nós estamos falando, era canadense. Então, was he Canadian, né? O inventor da televisão, por exemplo, ele era canadense? Was he Canadian? Are they at home? Estão eles em casa, né? Eles estão em casa. Então eu queria saber, você foi lá ontem e será que você encontrou com eles? Estavam eles em casa? Como é que vai ficar? Were they at home? Então continua valendo, as regras são as mesmas. Numa pergunta no passado, o verbo to be também vai para o começo da frase. Então repitam comigo. Are you tired? Were you tired? Is he Canadian? Was he Canadian? Are they at home? Were they at home? Entenderam? O verbo to be no passado, apenas duas palavrinhas. Was ou were. Mas é muito importante que você entenda o significado do verbo to be no passado, como tudo que se refere a passado, você vai usar essas duas conjugações. Agora está na hora de gravar essa informação de uma vez por todas e praticar. Vamos fazer agora os exercícios fonéticos e gramaticais. Alright, people. Thank you. Bye bye.